E para a gente começar a semana entendendo o que está acontecendo, portanto, com a nossa safra, em especial no estado de Mato Grosso, maior estado produtor de soja desse país, a gente vai conversar na manhã de hoje com o professor Rogério Coimbra, que é professor na Universidade Federal de Mato Grosso, baseado em Sinop. Professor Rogério, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é um prazer recebê-lo. Bom dia para o senhor. Oi, Carla, bom dia, tudo bem? É um prazer estar conversando com você de novo e trazer um pouquinho, né, da realidade dessa safra, mais uma vez, uma safra desafiadora, que serve para que a gente aprenda algumas coisas e também fique atento que a gente não pode depender 100%, né, de cronologia, mas sim do tempo. Muito obrigado, viu, Carla? Eu que agradeço, professor, pela disponibilidade e por trazer para a nossa audiência essa perspectiva das informações colhidas em loco. Isso é muito importante, principalmente para nós que fazemos jornalismo num país continental como esse, né? A gente precisa estar em todos os lugares, a tecnologia nos ajuda dessa forma. O senhor percorreu algumas lavouras, algumas não, muitas lavouras aí do estado de Mato Grosso e pôde perceber que esse início de safra tem sido, como o senhor já apontou, bastante desafiador. O que o senhor percebe até agora? Quais são os seus pontos de alerta para esse início de safra? Exatamente, Carla. Esse ano nós começamos com a primeira edição da germinação. Temos aqui diversidade do laboratório, pesquisa específica e Professor, eu vou pedir um minutinho, por gentileza, do senhor. O seu áudio tá oscilando um pouquinho, como se fosse uma batidinha atrás. Deixa eu ver, acho que agora parou. Eu não lhe ouço. Era como se fosse um mau contato mesmo, eu imagino, professor. A gente vai tentar restabelecer aqui o nosso contato com o professor. Oi, Carla. Agora sim. Agora sim. Ah, perdão. Acho que era o fone de ouvido. Agora melhorou, então. Por favor, fique à vontade, professor. Fique à vontade, professor. Então, tá joia. Retomando, Carla, nós fizemos a primeira expedição da germinação esse ano, motivados pela demanda dos produtores e pela comunicação dessa deficiência hídrica, da falta de chuva, necessidade de plantio e altas temperaturas. Então, nessa expedição, nós rodamos algumas propriedades aqui da região médio-norte do Mato Grosso, à direita, né, a leste e a oeste da BR-163. Os relatos eram de que a semeadura havia sido feita com o início, as primeiras chuvas, mas que a partir desse momento havia se cortado a chuva e as temperaturas estavam muito altas. E foi exatamente isso que nós verificamos. E tivemos a oportunidade ainda de estar em propriedades onde eles possuem sistemas de irrigação e talhões onde não tinha irrigação e com irrigação, era nítido a diferença de desenvolvimento das culturas. Um dos pontos mais observados, além do retardamento nesse desenvolvimento das plantas, foi a ocorrência do anelamento do mesocótilo da soja, ou seja, o caulezinho da soja, quando ela começa a se desenvolver, as temperaturas excessivas cozinham essa parte da planta e a planta tomba. Esse tombamento faz com que nós tenhamos uma população menor por hectare. Então, nós calculamos entre 1 e 2 plântulas tombadas pela escaldadura na maioria das regiões em que nós visitamos. E se nós lembrarmos de dados, né, experimentais, cada plântula que não vai produzir uma planta por metro quadrado pode trazer reduções, Carla, de 3 a 4 sacos por hectare. Então, nós estamos falando aí uma média de 2 plântulas por metro quadrado, nós estamos falando aí de 6 a 8 sacos a menos só por esse problema de alta temperatura e falta de água, reduzindo a população inicial e, com certeza, o estande final. Então, esse é um ano desafiador, não há como controlar a temperatura, o condicionante térmico, quem regula a temperatura é a água, é a chuva, e mesmo nas áreas irrigadas, a temperatura estava sendo muito excessiva para as plantas de soja no início do desenvolvimento.
Professor, eu ia justamente perguntar isso para o senhor, se o produtor consegue adotar algumas medidas que lhe permitam mitigar os efeitos de um cenário como esse. Por enquanto, então, não há muito o que ser feito. A perda de potencial produtivo, nesse caso, é irreversível? Exatamente, Carla. A partir do momento em que as plântulas estão formadas, há sim a possibilidade de entrar com alguns manejos que possam diminuir essa perda, mas a perda ela já está instalada. E para evitar isso, isso foi muito falado já e não tem como não fazer, e muitas vezes, quando são produtores de algodão, eles precisam plantar de forma antecipada para estar dentro da janela, mas o melhor era ter aguardado esse momento que nós estamos agora, onde já houve uma regularização nas chuvas, e, por consequência, diminuição da temperatura. Mas a gente sabe que isso não é possível em função da rotina, escalonamento e programação de alguns produtores, e aí a semeadura acaba sendo feita muitas vezes no pó, ou pior do que no pó, num solo com pouca umidade, onde o processo de germinação ele é iniciado, mas são plântulas muito tenras, são tecidos muito delicados, que se não tiver uma proteção, né, contra esse sol, ela acaba mesmo sendo danificada. Agora, Carla, olha que interessante, como a ciência, a tecnologia e a aplicação dessas técnicas trazem bons resultados. Eu tenho um vídeo, posso até compartilhar com vocês depois, onde nós medimos a temperatura no solo, onde não havia cobertura da cultura anterior, ou seja, cobertura de palha, e onde havia cobertura de palha. Onde não havia a cobertura, onde o solo estava exposto, e nós estávamos exatamente 12h30 nessa área, a temperatura foi registrada de até 67 graus Celsius na base das plantas. Quando ao lado nós medimos a temperatura do solo, que estava coberto com uma pequena camada, não era nem muita palha, essa temperatura já se reduziu pela metade. E aí, embaixo da palha, com um pouco de umidade, a temperatura estava em torno de 32 a 35 graus, que é o ideal para o desenvolvimento da planta. Então, o manejo de rotação de culturas, a presença de palhada, né, de cobertura no solo, fez toda a diferença para quem tinha isso hoje. Isso é muito importante, né, professor? Na semana passada mesmo a gente comemorou o Dia Nacional do Plantio Direto na Palha, e isso a gente já sabe que é um grande ganho que o produtor tem ao fazer qualquer agricultura num país com um clima como o nosso. Esse manejo e essa bela palhada, ela ajuda pelo menos a conter os riscos da safra, né? Com certeza, com certeza. E aí, muito tem se falado, Carla, você até citou na chamada do nosso bate-papo, da necessidade de replantio. Há sim a necessidade de replantio, mas a boa notícia, e que nós temos informação aqui na região até agora, é de que são áreas pequenas, áreas até 100 hectares, né? É lógico, áreas pequenas são relativas, porque um produtor que tem 300 hectares, ele está com 33% da sua área perdida. Mas considerando a dimensão do nosso estado e o potencial e o avanço da semeadura, não são áreas significativas para a maioria dos produtores. E esse replantio está podendo ser feito sem maiores problemas, até porque há disponibilidade de semente no mercado. Mas a gente sabe que o replantio já é um prejuízo instalado. Isso não pode ocorrer e é lógico. Um ano desse é um ano que nos ensina muito. Essa informação que nós passamos, da necessidade de um manejo adequado do solo, a presença da matéria orgânica, que possa reter a água, a rotação de culturas, isso faz toda a diferença para o potencial produtivo e para a condição que nós temos no Brasil de produção, né? Professor, a gente fala muito sobre essa questão das chuvas. Agora, num cenário como esse, né, que a gente já tem os danos causados pelas altas temperaturas, que vão se agravando à medida em que isso continua acontecendo, quando essas chuvas chegam, elas precisam vir em que condições para não prejudicar ainda mais a planta? Porque também, se elas chegam em baixo volume, nesse calorão, o estrago também pode acontecer, né? Exato, Carla, muito bem posicionado, viu? O ideal é que nós tivéssemos, né, as chuvas no volume que o Mato Grosso, Goiás, as regiões produtoras recebem bem distribuídas, mas infelizmente não é assim. Nós estamos vendo a dificuldade do sul do país com o excesso de chuva.
Então, há necessidade, sim, de uma distribuição para que se mantenha um bom potencial água no solo, para que as plantas possam manter o seu processo de absorção de água e, na verdade, o que a planta faz é um processo de refrigeração. Ela baixa a sua temperatura para que o metabolismo de fotossíntese e de formação dos carboidratos, lipídios e dos nutrientes ocorra. A minha preocupação, Carla, agora em que já se estabilizou na maioria das áreas aqui do Mato Grosso, mas semana passada eu estava em Goiás, ainda está muito seco lá e o início do plantio está sofrendo os mesmos problemas que nós sofremos aqui. A minha grande preocupação agora é que essa chuva venha em grande intensidade e aí o fechamento da iluminação pode causar problemas mais sérios ainda. Porque a planta é uma máquina de fazer fotossíntese, ela precisa de luz. E como nós vimos nas últimas safras, períodos com 5, 8, 12 dias sem iluminação, o que ocorreu no ano passado foi o alongamento do ciclo da cultura da soja. Se isso ocorrer agora, nós temos que nos preocupar muito, porque pode causar uma redução muito grande no potencial de produção e talvez reduzir até a média de produtividade do nosso estado ou da região centro-oeste. Professor, a gente tem uma pergunta aqui do André Marques que diz o seguinte: uma pergunta, a semeadura no mês de novembro pode comprometer a produtividade? A produtividade pode ficar comprometida ao ser semeada a soja em novembro? Como é que o senhor avalia essa possibilidade para o estado de Mato Grosso? Bem posicionado também. Não, para a cultura da soja, não, porque está dentro da faixa em que ela aceita ser semeada. O grande problema são as culturas subsequentes, e se nós estamos em um ano com restrição hídrica, isso pode comprometer a produtividade do algodão, do sorgo ou do milho. Mas para a cultura da soja, não. Quando nós conversamos com os mais antigos aqui no Mato Grosso, eles dizem que a soja era plantada assim em novembro, antigamente, há 15 anos atrás. Então, mesmo sendo materiais modernos, né, na maioria das vezes com ciclos mais curtos, não, isso não atrapalha, pelo contrário. Um bom ambiente para receber essa semente no solo, ela tem o processo de retomada do crescimento do eixo embrionário, que nós chamamos de germinação, e isso não pare, aí essa é uma condição para que nós possamos obter as melhores produtividades, sim, tá? Então, não compromete a produtividade, a semeadura mais tardia, e do lado da minha casa, onde eu estou aqui hoje, o produtor semeou na semana passada a soja, então, dá certo, sim. Professor, o senhor já está preocupado com o plantio da safrinha de milho 2024? Porque todo esse atraso no plantio da soja acendeu esses alertas, né, para uma safra que também já deve ser bastante desafiadora. Sim, Carla, sim, realmente, esse atraso na semeadura, mas principalmente a expectativa de redução dos índices pluviométricos, e pelo que eu li, isso pode perdurar até novembro do ano que vem. Isso é sim preocupante, porque a segunda safra, ela geralmente é feita numa janela bem curta, e esse ano isso vai ser agravado. Aqui no Mato Grosso houve até uma movimentação para que os produtores de algodão, desde que devidamente solicitado e aprovado, pudessem antecipar em 15 dias a semeadura do algodão, pensando talvez naqueles que tenham irrigação. Então, alguns produtores tiveram a possibilidade de abrir a semeadura no dia 1º de setembro, 15 dias antes da finalização do vazio sanitário. Sim. Mas a gente não sabe se muito adiantou, porque não tinha chuva nesse período ainda. Então, sim, nós temos uma preocupação muito grande com a cultura do milho, que é uma cultura que está crescendo muito, muito pujante, principalmente em função da alta demanda da indústria de etanol, e isso pode, sim, comprometer as produtividades. Mas o produtor, ele deve pensar sempre na sua propriedade como um ciclo de um ano. Então, às vezes, ele consegue garantir uma boa produtividade na soja, atrasando um pouco o plantio, e perder um pouco no milho, mas a soma e a média dessas duas culturas ainda traz uma margem vantajosa para ele. É importante que o produtor sempre pense dessa forma e não pense individualmente em uma única cultura, porque isso pode trazer riscos mais sérios. Professor, para a gente finalizar, como é que o senhor avalia, ou como é que a gente consegue trazer alguma orientação para o produtor mato-grossense que está nos ouvindo nesse momento?
É ter calma, é fazer o máximo que ele puder de boas práticas, de bom manejo, para passar por esse momento que é inerente à atividade dele? Sim, Carla, olha, e nós temos que realmente observar o que acontece com o histórico. Quando eu cheguei aqui no Mato Grosso em 2006, novo e sempre bem ansioso, eu ficava preocupado com esses problemas. Teve uma época que houve a expectativa de falta de sementes, e os mais antigos que estão aqui, eles sempre dizem, olha, professor, os ciclos se repetem, então nós vamos passar anos difíceis e vamos passar também anos em que há recuperação. Então, esse ano é um ano difícil, quem se preparou vai performar melhor, alguns terão sim prejuízo, mas nós temos que ter a esperança e a resiliência que as próximas safras serão melhores e nos permitirão recuperar esse prejuízo. Mas lembrem-se, sempre utilizem das técnicas, sempre utilizem da ciência e tecnologia no manejo das suas culturas, regulagem das suas máquinas e utilização das tecnologias como semente, defensivos e nutrientes para a sua cultura. Isso ajuda a realmente mitigar esse problema. Professor, eu vou até pedir desculpas para a nossa audiência que eu acabei não passando aqui as imagens que o senhor nos encaminhou, mas eu já vou colocar na sequência dessa entrevista, quando ela estiver disponível, eu vou pedir para que essas imagens também entrem ali junto com o nosso conteúdo, para deixar bastante claro. Notícias Agrícolas está de portas abertas sempre para a sua informação e para a sua experiência. Professor, obrigada por dar início a esta nova semana conosco, aqui no Bom Dia Agronegócio. Tenho certeza que ao longo de toda essa safra ainda vamos nos falar mais vezes, com certeza. Com certeza, Carla, eu que agradeço, muito obrigado. E quem quiser acompanhar isso em tempo real, pode nos acompanhar lá no Instagram do professor Rogério Coimbra, Rogério A. Coimbra, essas imagens e esses vídeos estão todos lá. Muito obrigado, Carla, mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho, pelo agro e pela agricultura do Brasil. Muito obrigada, professor, é um prazer recebê-lo por aqui, seja sempre bem-vindo. Boa semana para o senhor, bom trabalho. Boa semana, boa safra a todos. Boa safra a todos. Obrigada, professor.